Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática e agora a gente vai estudar redução ao primeiro quadrante. Você já precisou, quando estuda física, por exemplo, quanto é o seno de 150 e teve dificuldade com isso? Ou então o cosseno de 135? Então se liga que agora você vai aprender isso aí de verdade. Vê só, quando a gente tem o ciclo trigonométrico, que é uma circunferência com centro na origem raio 1, nós temos dois sentidos. O sentido anti-horário, que é o sentido positivo, e o sentido horário a favor dos ponteiros de um relógio, que é o sentido negativo. No sentido anti-horário, a gente tem 90 graus, 180 graus, dando a volta completa, 270 graus, 360 graus. Mas eu também poderia ir no sentido horário, que era o sentido negativo. Aí a gente teria menos 90 graus, menos 180 graus, na sequência, menos 270 graus e menos 360 graus. Sentido positivo é o sentido anti-horário. Sentido negativo é o sentido horário. Ok? Agora, se liga aqui. Nós também dividimos essas quatro regiões do plano cartesiano em quadrantes. E esse quadrante que está o quê? Acima e à direita é o primeiro. Aí você segue no sentido positivo, que seria o quê? O segundo quadrante, ele estaria acima e à esquerda. E o terceiro quadrante estaria abaixo e à esquerda. E o quarto quadrante estaria abaixo e à direita. Vamos dar uma volta completa no sentido positivo, no sentido anti-horário, contrário dos ponteiros de um relógio, para ver como é que fica isso aqui no ciclo trigonométrico, para a gente ver os quadrantes. O primeiro quadrante, em graus, ele vai de 0 até 90 graus. O segundo quadrante estão os arcos compreendidos entre quanto? Entre 90 graus e 180 graus. Já o terceiro quadrante, você tem os arcos compreendidos entre quem? Entre 180 graus e 270 graus. E no quarto quadrante, o que é que a gente tem? Aqueles arcos que estão compreendidos entre quanto? 270 graus e 360 graus. Mas, ao invés de trabalhar com graus, a gente poderia trabalhar com o quê? Com radiano. E a gente sabe que existe uma equivalência, que π radiano equivale a 180 graus. Então, se eu for dar a volta completa no sentido positivo em radiano, eu teria 0, aí teria 90 graus lá em cima, que era π sobre 2, 180 graus, que era quanto? Π, 270 graus lá embaixo, que seria 3π sobre 2, e 360 graus, que seria 2π, ou seja, 0, π sobre 2, 3π, 3π sobre 2 e 2π. O primeiro quadrante são os arcos que na primeira volta positiva estão compreendidos entre quanto? Entre 0 e π sobre 2. O segundo quadrante em radiano compreende aqueles arcos com medidas entre quanto? Π sobre 2 e π radiano. E o terceiro quadrante compreende aqueles arcos que têm medida entre quanto? Π e 3π sobre 2. Já o quarto quadrante vai entre quanto? 3π sobre 2 e 2π. Não é verdade? Beleza. Todo mundo entendeu a primeira volta positiva, e é no sentido anti-horário. Você vai ter os quatro quadrantes aí. Como é que vai ser? O primeiro quadrante de 0 até 90 graus, ou então de 0 a π sobre 2. O segundo quadrante de 90 graus a 180, ou seja, π sobre 2 até π. O terceiro quadrante vai ser de quanto até quanto? De 3π de π até 3π sobre 2, ou de 180 graus até 270. E o quarto quadrante, que vai ser de 270 graus a 360, ou então o quê? De 3π sobre 2 até 2π. Beleza? Tá massa, tranquilos. Agora vamos adiante, ver o que é que a gente tem aqui.
nós estamos estudando esse conteúdo chamado redução ao primeiro quadrante, porque a gente conhece muita coisa do primeiro quadrante. Rui, o que é que a gente conhece no primeiro quadrante? No primeiro quadrante, a gente conhece o seno, o cosseno e a tangente, cara, de 30, 45 e 60 graus. Então, a gente tem que aproveitar isso para os outros quadrantes, para encontrar, por exemplo, o seno, o cosseno e a tangente de 120 graus, que é um arco do segundo quadrante. Então, a gente vai fazer isso usando esses ângulos notáveis, que são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Lembra lá, né? Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Aí lembra que o cosseno de 30 é o seno de 60, porque são complementares. Aí o seno de 45, o cosseno de 45 é igual ao seno de 45 e o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. E a tangente, basta a gente pegar e dividir, né? Seno sobre cosseno da tangente. Por exemplo, quanto é a tangente de 45? Pega a raiz de 2 sobre 2 e divide por raiz de 2 sobre 2. O que é que a gente vai ter? 1. Você vê aí que a tangente de 45 é 1. Beleza, tranquilos. Isso a gente já tinha estudado em aulas anteriores aí, não é verdade? Então, vê só, por esse motivo que a gente vai trabalhar agora nos outros quadrantes. Mas antes disso, eu queria falar aqui com vocês para a gente dar uma retomada no ciclo trigonométrico, nas razões do ciclo trigonométrico, que tem dois triângulos que são importantíssimos para a gente. O primeiro é o triângulo retângulo, que você tem a hipotenusa valendo 1, cara. Vê, se a hipotenusa vale 1, faz aqui uma reflexão comigo. O que é seno? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Mas se a hipotenusa é 1, cateto oposto dividido por 1 é cateto oposto. Não posso esquecer disso. Toda vez que a hipotenusa for 1, o cateto oposto é o que, galera? É o seno do ângulo. Assim como o cateto adjacente vai ser o quê? Vai ser o cosseno do ângulo. O cateto adjacente vai ser o cosseno. Então, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, que a hipotenusa é 1, o que é que a gente tem? Cateto oposto é o seno desse ângulo. E o cateto adjacente é o cosseno desse ângulo. E também tem um triângulo retângulo que não tem hipotenusa 1, mas tem o cateto igual a 1. Se esse cateto aí adjacente ele for 1, vê só, se esse cateto adjacente ele vale 1, nesse caso, a gente vai ter que o ângulo, ou você tem um ângulo, e o cateto oposto vai ser a tangente. Rui, por que o cateto oposto ele vai ser a tangente? O cateto oposto vai ser a tangente porque tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Se o cateto adjacente é 1, cateto oposto dividido por 1, dá o quê? Cateto oposto. Então não esquece. Se a hipotenusa for 1, o que é que a gente tem se a hipotenusa for 1? O cateto oposto ao ângulo é o seno e o cateto adjacente é o cosseno. Beleza? Agora, se o cateto adjacente ao ângulo é 1, o cateto oposto vai ser o quê? A tangente do ângulo. Se liga, Rui. Olha o que é que a gente tem aqui. Nós estudamos o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico. Vê que massa aqui, ó, que eu fiz para vocês aí, ó. Essa animaçãozinha. O que é que a gente tem? Se liga que o seno é a ordenada e o cosseno é o quê? A abscissa. Vê aqui, ó, nessa primeira volta que a gente vai dar aí, ó, o seno é positivo e o cosseno é negativo no primeiro quadrante. Agora vamos lá para o segundo quadrante. Tá indo aí para o segundo quadrante e acompanha, galera. Quando a gente para no segundo quadrante, o cosseno é negativo, tá à esquerda. E o seno é o quê? Positivo, porque está à direita. Agora bora para o terceiro quadrante. Quando a gente chega lá no terceiro quadrante, o seno ele vai ser negativo porque está abaixo. E o cosseno é negativo também porque está à esquerda. Agora a gente vai para o quarto quadrante. No quarto quadrante, quando você olha, o quarto quadrante, os arcos, eles estão abaixo. É ou não? E à direita. Se liga, seno é positivo acima, negativo abaixo. Então, no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é o quê, galera? Positivo. Beleza? Então, nós temos aí essa animaçãozinha. Olha, eu, por exemplo, poderia chegar aqui
e pegar um arco 120 graus. 120 graus está em que quadrante? Está no segundo quadrante. Você observa que no segundo quadrante o seno é positivo, que está acima, e o cosseno é o quê? Negativo. Seno é positivo acima, cosseno é negativo abaixo. Ou seno é positivo acima, negativo abaixo. Cosseno é positivo à direita, negativo o quê? À esquerda. Não posso esquecer, esse é o eixo dos senos. Esse é o eixo dos cossenos. Por que isso, Rui? Relembrando, vê que o raio do ciclo trigonométrico é 1. Então, o cateto oposto é o seno, o cateto adjacente é o cosseno. Então, a abscissa é o cosseno. E a ordenada vai ser o que, galera? O seno. Beleza? Não esquece isso. Olha, nós vamos chegar aqui agora e vamos falar na tangente. Rui, onde é que está essa tangente, velho? A tangente, ó, lembra de reta tangente. É uma reta que é tangente ao ciclo trigonométrico, à circunferência trigonométrica, mas na origem dos arcos, naquele ponto ali, ó, do ponto A. Esse é o eixo das tangentes. Quando a gente quer a tangente, a gente vai na direção radial. Mas por que essa medida aqui, nesse eixo, nessa reta tangente, ela representa a tangente? Ela representa a tangente porque vê aqui em cima, ó, tá vendo que o raio da circunferência, que é 1, da circunferência trigonométrica, ele funciona, tá vendo aqui em cima de mim? Ele funciona como cateto adjacente. E lá no seno e no cosseno, ele funcionava, vamos voltar lá no seno e no cosseno, ele funcionava como a hipotenusa. Aí o cateto oposto era o seno, o cateto adjacente era o cosseno. Mas aqui, olha, vê o que é que a gente tem aqui, ó. Nesse a gente tem o seguinte, que o raio da circunferência está funcionando como cateto adjacente. Então a gente sabe que o cateto oposto, cara, ele é o quê? A tangente. Então essa é a tangente. A tangente a gente vai na direção radial, beleza? Esse é o eixo das tangentes. Então a gente já sabe assim, ó. O seno é o quê? A ordenada. O cosseno é o quê, cara? A abscissa. E a tangente está nesse eixo, que é tangente à circunferência, paralela ao eixo dos senos, na origem dos arcos. Seno, cosseno, e aqui está o eixo das tangentes. Beleza? Tranquilos? Todo mundo aprendendo direitinho? Eixo dos senos, eixo dos cossenos e eixo das tangentes, que está paralela ao eixo dos senos, na origem dos arcos. Beleza? Tranquilos? Agora a gente vai querer saber o sinal, cara. Como é o sinal das razões trigonométricas, dessas razões trigonométricas no ciclo? Seno é positivo acima, negativo abaixo. Cosseno é positivo à direita, negativo à esquerda. E a tangente, como é a tangente? A tangente ela é positiva nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, ó. E negativa nos quadrantes pares, segundo e o que, galera? E quarto. Então, seno é positivo acima, negativo abaixo. Cosseno é positivo à direita, negativo à esquerda. Tangente é positiva nos quadrantes ímpares e negativa aonde? Nos quadrantes pares. Beleza, tranquilos. Você está vendo aí, ó. Eu estou, por exemplo, aí no segundo quadrante. Vamos passar agora no terceiro, ó. Nesse terceiro quadrante que a gente está agora, o que é que a gente está vendo? Seno é negativo, cosseno é negativo, mas a tangente é positiva. Bora no quarto quadrante aí, galera. Nesse quarto quadrante, seno é o quê? Negativo, cosseno positivo, mas a tangente também é negativa. E no primeiro quadrante que a gente está agora aí? Nesse primeiro quadrante você tem seno positivo, cosseno positivo e tangente positiva. Rui, como é o sinal dessas razões trigonométricas? Seno é positivo acima, ou seja, no primeiro e no segundo quadrante. Negativo abaixo, terceiro e quarto. Já cosseno, cara, ele é positivo à direita, primeiro e quarto. Negativo à esquerda. Negativo à esquerda, Rui? Sim. Segundo e terceiro. E a tangente, não pode esquecer, tangente é positiva nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, e negativa aonde? Nos quadrantes pares. Quais são os quadrantes pares? Segundo e quarto. Beleza?
Olha para aqui, ó, para você jamais esquecer o sinal aí. A gente sabe que o seno é positivo no primeiro e no segundo. O cosseno é positivo no primeiro e quarto, não é verdade? E a tangente é positiva no primeiro e terceiro. Aí você vai lembrar assim, ó. Setaco. Setaco, Rui? Sim, setaco. 12, 13, 14. Fala comigo. Setaco, 12, 13, 14. Setaco, 12, 13, 14. Isso é onde as razões trigonométricas são positivas no ciclo. Por quê? Seno é positivo, Sé. SE de seno, primeiro e segundo. Tangente é positiva, Tá. Primeiro e terceiro, Tá de tangente. E cosseno é positivo, Có. Primeiro e quarto. Setaco, 12, 13, 14. Beleza, massa, tranquilos, todo mundo entendeu direitinho? Vamos lá no ciclo trigonométrico, que a gente vai estudar agora umas simetrias que são importantes. Olha, se eu pego esses 4 pontos, o ponto M e o ponto N, eles são simétricos em relação a quê, galera? Em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo dos senos. Mas já o ponto M e o ponto Q, eles são simétricos em relação ao quê? Ao eixo das ordenadas, ao eixo das abscissas. Se eu dobrar aqui no eixo dos cossenos, eles são simétricos, real não? E os pontos M, M e P são simétricos em relação à origem. Vamos lá. MN, simétrico em relação ao quê? Ao eixo das ordenadas. Esses pontos vão ter o mesmo seno, mas o cosseno vão ser números opostos. Um é positivo e outro negativo. M e P são simétricos em relação à origem. Tanto o seno quanto o cosseno são números opostos, não é verdade? Porque aqui no primeiro quadrante, o que é que a gente vai ter no ponto M? Seno é positivo e cosseno é positivo. Mas aqui eles são os números opostos, seno negativo e cosseno negativo. E M e Q são pontos simétricos em relação aqui ao eixo das abscissas. Eles teriam o mesmo cosseno, mas os senos seriam números o quê? Opostos ou simétricos. Beleza? Então, vê só. Se eu fizer essa simetria, se aqui é alfa, claro, porque se eles são simétricos, a gente vai ter o seguinte. Alfa para cima, alfa para baixo. Vai ter também lá, ó, alfa para cima e alfa para baixo aqui, ó. Na verdade, a gente vai ter isso aí. O que a gente quer saber é representar esses arcos. Lembra que qualquer arco trigonométrico, ele começa onde? Na origem dos arcos, que é esse ponto A aí. Então, o ponto M, com certeza, é qual? É alfa, é o arco alfa. Mas o ponto N não é alfa. Por que não é alfa, Rui? Porque ele seria, para chegar aqui, seria 180 graus e faltava alfa. Então, era 180 menos alfa. Aí já o próximo ponto, o ponto P, seria 180 mais alfa. E lá, o ponto MN, PQ, o ponto Q, seria 360 menos alfa. Então, vê só, se liga. Se aqui é alfa, aí aqui é qual? 180 menos alfa. Você vê que alfa aqui no segundo quadrante é o que está faltando para completar 180. Aí no terceiro, alfa é o que tem a mais que 180, é 180 mais alfa. E no quarto, é o que falta para completar quanto? 360. Então é 360 menos alfa. Não esquece, alfa, 180 menos alfa, beleza? Aí agora, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Não é verdade? Beleza. Essa é a simetria em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo das abscissas e em relação à origem. Beleza? Isso se fosse em graus. Se fosse em radiano, lembra que π radiano equivale a 180 graus. Então vai ser alfa. Aí no lugar de 180 menos alfa, eu coloco π menos alfa. No lugar de 180 mais alfa, eu coloco o quê? π mais alfa. E no lugar de 360 menos alfa, eu coloco o quê, galera?
Vou colocar aqui 2π menos alfa. Então, essas são as simetrias. A gente vai, inclusive, agora ver bem legal aqui, ó, foi de uma outra maneira para os arcos, os simétricos, em relação ao eixo das abscissas, em relação ao eixo das ordenadas, das abscissas, e em relação à origem, para aqueles arcos notáveis. Quais são os arcos? 30, 45 e 60. Lembrando que quando temos um arco no primeiro quadrante com medida alfa, no segundo quadrante o simétrico em relação ao eixo das ordenadas é 180 menos alfa. No terceiro quadrante o simétrico em relação à origem é 180 mais alfa. E no quarto quadrante o simétrico em relação ao eixo das abscissas é 360 menos alfa. Vê, se pegarmos 30 graus aqui no primeiro quadrante, o simétrico em relação ao eixo das ordenadas é 180 menos 30, ou seja, 150 graus. Se pegarmos 45 graus, o simétrico em relação ao eixo das ordenadas no segundo quadrante é 135 graus, que vai ser 180 menos 45 graus. E se pegarmos 60 graus, o simétrico em relação ao eixo das ordenadas no segundo quadrante é 120 graus. Já o simétrico em relação à origem vai ser 180 mais alfa. Então, 180 mais 30 graus vai dar 210 graus. 180 mais 45 vai dar 225 graus. E 180 mais 60 dá 240. Já no quarto quadrante, o simétrico em relação a 30 graus em relação ao eixo das abscissas é 360 menos 30, é 330. Em relação a 45 é 315, que é 360 menos 45. Em relação a 60 graus é 300 graus. Então isso aqui é alfa, o simétrico aqui 180 menos alfa, em relação às ordenadas, em relação à origem 180 mais alfa, em relação ao eixo das abscissas 360 menos alfa. Para fazer a redução ao primeiro quadrante, se a gente tem esses ângulos aqui medindo alfa, a gente sabe que se aqui é alfa, aqui é o simétrico em relação ao eixo das ordenadas, 180 menos alfa, em relação ao eixo das abscissas, em relação à origem, 180 mais alfa. E em relação ao eixo das abscissas, 360 menos alfa. Lembra que no ciclo trigonométrico, a abscissa do ponto é o cosseno. Então, aqui é cosseno de alfa. E a ordenada é o seno. Tanto é que o eixo das abscissas passa a se chamar eixo dos cossenos. E o eixo das ordenadas passa a se chamar eixo dos senos. Agora, observe o seguinte. Eu estou interessado, por exemplo, no seno de 180 menos alfa. 180 menos alfa está aqui. O seno dele é esse valor aqui. Vê que o seno de 180 menos alfa, ele coincide com o seno de alfa. Não é verdade? Mas se fosse o cosseno de 180 menos alfa, como é que seria? O cosseno de 180 menos alfa, ele é negativo. Se aqui é mais cosseno de alfa, aqui é menos cosseno de alfa. Da mesma forma que se ali é mais seno de alfa, aqui é menos seno de alfa. Então, o cosseno de 180 menos alfa, ele é menos o cosseno de alfa. O que a gente vai fazer é o seguinte, para achar o seno ou cosseno de um arco. Você vai observar o quadrante e o sinal. Lembra que o seno é positivo acima, negativo abaixo. Cosseno é positivo à direita, negativo à esquerda. Tangente é positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos pares. E você vai somar quando for um arco negativo ou subtrair quando for um arco positivo, para você obter um valor que esteja entre 0 e 90 graus no primeiro quadrante. Beleza? Como assim, Rui? Por exemplo, se eu quisesse o seno, se eu tivesse interessado no seno de 240 graus, eu ia ver o seguinte, que 240 graus está no terceiro quadrante. Por quê? Está entre
180 graus e 270 graus. No terceiro quadrante, o seno é negativo, então eu já colocaria menos seno. Mas aí eu faço a diferença com 180 graus. Qual é a diferença entre 180 e 240? Em módulo é 60. Então isso seria menos o seno de 60, que seria menos raiz de 3 sobre 2. O seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser muito importante, porque da mesma forma que a gente observou essas simetrias, a gente sabe que o seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Lembra que esse é o eixo dos cossenos e aqui é o eixo dos senos. Se pegarmos os simétricos aqui, ó, vai ser menos 1 meio, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí o simétrico, menos 1 meio, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Então, por exemplo, se estamos interessados no seno de 135 graus, o seno de 135 graus é raiz de 2 sobre 2, olhando aqui a projeção sobre o eixo de senos. Mas se, por exemplo, quiséssemos o cosseno de 225 graus. 225 graus, o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Então, esses são todos os arcos que podem ser expressos na primeira volta positiva em função dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Agora vamos para as questões. Na primeira diz, determine o valor de seno de 120 graus. 120 graus está em que quadrante? Segundo. E no segundo quadrante o seno é positivo. Seno é positivo primeiro e segundo. E a diferença entre 120 e 180 em módulo é 60. Então vai dar raiz quadrada de 3 sobre 2. 240 graus, terceiro quadrante. A tangente é positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos pares. Então, como é ímpar, tangente é positiva, mais tangente. E a diferença entre 180 e 240 é 60. Então, também vai dar positiva e a tangente 60 é raiz de 3. 150 graus está no segundo quadrante, sendo que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, então ele é negativo no segundo, menos cosseno. E a diferença com 180 em módulo dá 30, então é menos o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. 300 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante o seno é negativo, está abaixo ali, né? E a diferença de 300 com 180 vai dar 120. Mas aí você faz a diferença com 180 de novo, que vai dar menos 60. Mas você pega esse módulo, que é 60. Vai dar menos o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. 2.490 graus, isso é um arco com mais de uma volta. Eu vou pegar 2.490 graus e dividir por 360. Quando dividimos por 360, dá 6. Aí 2.160, que é 6 vezes 360. E aqui 0. Aí vai sobrar 330 graus. Esse 330 graus é até chamado de MDP, menor determinação positiva. Então, o cosseno de 2.490 é igual ao cosseno de 330. Mas 330 está no quarto quadrante. Cosseno é positivo. E quando a gente faz a diferença entre 330 e 180, nós vamos obter 150. E fazendo a diferença com 180, dá menos 30. Em módulo, é o cosseno de 30,
que vai ser raiz de 3 sobre 2. Ok? Na segunda questão, vamos primeiro usar o fato de que π radiano equivale a 180 graus. Então, 180 por 6 dá 30. Então, a gente vai ter seno de 7 vezes 30, 210 graus. Cosseno, 180 por 3 dá 60, vezes 4, 240. 180 por 3, 60, vezes 2, 120 graus. E 180 por 3, 60, vezes 5, dá 300 graus. Agora a gente precisa observar os quadrantes de cada arco desse. 210 graus está no terceiro quadrante. 240 graus também está no terceiro quadrante. 120 graus está no segundo quadrante. 300 graus está no quarto quadrante. O seno no terceiro quadrante, ele é negativo. Então, vamos ter menos o seno. E quando eu faço a diferença com 180, dá 30. 240 graus está no terceiro quadrante, cosseno também é negativo. E a diferença com 180 dá 60. 120 graus está no segundo, cujo seno é positivo. E a diferença com 180 dá 60. 300 graus está no quarto. Tangente é positiva nos quadrantes ímpares, negativa nos pares. E a diferença com 180 dá 120, que 120 é a diferença com 180 dá 60. O seno de 30 é menos 1 meio. É meio, então vai ficar menos 1 meio. O cosseno de 60 também é meio. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 60 é raiz de 3. Menos com menos dá mais, então aqui vai ficar 1/4. Mais com menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, se liga que dá raiz de 9, que é 3. Se nós tirarmos aqui o denominador, o meio MC, que é 4, aqui dá 1 e aqui dá 6. Então vai dar menos 5/4, cuja resposta está na letra B. Questão 3. Em certa cidade litorânea, verificou-se que a altura do nível do mar era dada por essa relação, por essa função. F de x é a altura, e ele quer que isso seja igual a 2,5. Vamos jogar esse 4 para cá, que vai ficar 3 vezes o cosseno. Π radiano equivale a 180 graus. Se no lugar de π radiano eu colocar 180 graus, vai ficar 30 graus vezes x. É o arco. E aqui, 2,5 menos 4. Então, ficamos com cosseno de 30 graus vezes x, é 3 vezes, é menos 1 meio. Esse 3 está multiplicando, vem para cá dividindo. Cosseno de 30 graus vezes x dá menos 0,5, ou seja, menos meio. Aí agora, nós precisamos ir lá no ciclo trigonométrico. De que forma? No ciclo trigonométrico, olha o que a gente vai ter. Uma circunferência centrada na origem, de raio 1. Se é raio 1, nós sabemos o seguinte, que aqui é 1, 0, menos 1. Esse é o eixo dos cossenos. Eu vou lá no eixo dos cossenos e vou marcar menos meio. Quantas posições do ciclo tem que o cosseno é menos 1 meio? Há 2 posições. Quais são essas 2? Uma no segundo quadrante e outra no terceiro quadrante. Se fosse cosseno igual a 1 meio, no primeiro quadrante seria 60 graus. Mas o simétrico em relação ao eixo das ordenadas é 180 menos 60, ou seja, 120. E o simétrico em relação ao eixo das abscissas é 180 mais 60, ou seja, 240 graus. Então, nós temos 2 possibilidades. Quais são as 2 possibilidades? Ou esse arco
30 graus vezes x, ele é 120 graus, ou 30 graus vezes x é 240 graus. 30 graus está multiplicando, vem para cá dividindo. Aí vai dar 4 horas. Ou 30 graus divide 240, que vai dar 8 horas, cuja resposta está na letra C. Na questão 4, precisamos inicialmente calcular o cosseno de 180 graus. Se liga que o cosseno de 180 graus, ele vai valer quanto? A gente sabe que aqui o cosseno é 1, aqui o cosseno é menos 1 e aqui é 0, porque esse é o eixo dos cossenos. Então, cosseno de 180 graus, já podemos usar que é menos 1. Se fosse cosseno de 0 era 1, menos 1, aqui o cosseno é 0 e aqui o cosseno é 0. Então, n vai ser 3 vezes menos 1, menos 4 vezes, olha, terceiro quadrante, 210. E é negativo, né? Menos o seno, porque o seno no terceiro quadrante é negativo. E a diferença de 210 com 180 é 30. Menos o seno de 30. Então, é 4 vezes menos o seno de 30. Já 135 graus está no segundo quadrante. E a diferença com 180 é 45. Mas a tangente no segundo quadrante é negativa. Então, é menos 45. Dividido por 6, seno ao quadrado de 45, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, n vai ser menos 3, menos 4 vezes menos meio, mais menos 1, sobre 6, raiz de 2 ao quadrado dá 2, e aqui dá 4. Isso vai ser menos 3, menos com menos, mais 2, menos 1. Não é verdade? Opa, faltou o 2 aqui, ó, multiplicando. Então, aqui vai ser menos 2. Então, como é que ficou? Mais 2 com menos 2, a gente já pode cancelar aqui. E 6 vezes 2, 12 dividido por 2, dá 4. Menos 3 por 3, dá menos 1, cuja resposta está em que intervalo? Está nesse intervalo aqui. Ó. Cuidado que não está nesse, porque nesse é intervalo aberto. Aqui é o intervalo fechado, que tem o menos 1. Na quinta questão, ele deu o cosseno de um arco do quarto quadrante, entre 3π sobre 2 e 2π. E quer o valor da tangente. Tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Então, eu preciso achar o seno. Se a gente tem o cosseno, como é que a gente acha o seno? Basta usar a chamada relação que? Fundamental da trigonometria. Como é essa relação fundamental da trigonometria? Quem lembra aí da relação fundamental da trigonometria? É seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado do mesmo arco. Isso é igual a 1. Se nós usamos isso, a gente vai encontrar o seno. Seno ao quadrado de x. O cosseno ele deu, que é 2/3 ao quadrado, igual a 1. Então, a gente vai ter seno ao quadrado de x mais 4 nonos é igual a 1. Seno ao quadrado de x, vem para cá, o mais 4 nonos fica menos. 1 menos 4 nonos vai dar 5 nonos, cuja raiz quadrada é raiz de 5 sobre 3. Sendo que tem um lance. Como o expoente aqui é 2, aí vão ter duas soluções, que é mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Mas eu vou usar o mais ou vou usar o menos? Depende. Como o teu arco é do quarto quadrante, significa dizer que você aqui
vai ter que usar o menos. Por quê? Porque o seno no quarto quadrante ele é negativo. Então, seno de x é menos raiz de 5 sobre 3. Então, a tangente de x vai ser seno, que é menos raiz de 5 sobre 3, dividido pelo cosseno que foi dado, que é 2/3. Dá para simplificar esse qual? Esse 3 aqui com esse 3. E nós vamos obter aí menos raiz de 5 sobre 2. Claro que teria que dar negativa, porque é um arco do quarto quadrante e a tangente é negativa. Daria a letra B.